Bom dia, sexto ano. A gente está finalizando aí a apostila 3, que é a transição da Idade Média, da Idade Antiga para a Idade Média, que é sobre os francos, o reino carolíngio. E nós vamos finalizar a correção da apostila da página 51, 52 do caderno de atividade. Tudo hoje, e Deus que nos ajude. Nós corrigimos até a página 49 sobre a sucessão do Carlos Magno como imperador carolíngio, e nós vamos falar agora um pouco da cultura, do renascimento cultural. E a gente fala sobre o papel das iluminuras, que o pessoal não sabia ler. Eu já cheguei a comentar alguma coisa disso com vocês. Mas vamos lá. Cauã, você pode ler para a gente Organiza as Ideias, página 51, fazendo favor? Né? Pode, obrigado. De nada. Quais eram os objetivos de Carlos Magno promover o desenvolvimento cultural durante o seu reinado? Galera, para quem não sabe, dentro lá do período de Carlos Magno, ele promoveu o famoso Renascimento Carolíngio. Quando houve as invasões bárbaras, o mundo era moderno, na antiguidade o pessoal morava na cidade, dava muito valor à ciência, matemática, astrologia, astronomia, nós vimos medicina. E isso tudo vai ser deixado de lado, porque é uma regressão da vida. O pessoal volta a morar no campo, é a ruralização, abandona a ciência, a matemática, e só fica a religião como base de unidade. Esquece filosofia, esquece história, esquece tudo. Inclusive, os bárbaros não davam muito valor à escrita, eles não escreviam. Então, isso vai ser incorporado também durante a Idade Média. Pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, e eram os membros da Igreja Católica. O Carlos Magno, ele quase não era letrado, nós já falamos sobre isso. Ele sabia ler pouquíssimo latim, mas ele sabia a importância da educação. É aí que vem o famoso Renascimento Carolíngio. O que é o Renascimento Carolíngio? Ele vai buscar valorizar a escrita, a leitura, principalmente dentro das igrejas. E esse Renascimento Carolíngio, ele tem um aspecto muito importante, que era para formar a elite que estaria ele a governar, ou seja, a nobreza que tinha que saber ler, escrever, interpretar, e mesmo assim não era todo mundo, e ao mesmo tempo para preservar os documentos da antiguidade, para preservar os documentos que eram dos gregos e dos romanos, que é importantíssimo. Professor, então para pensar, olha o que Cauã lê. Qual é o objetivo de Carlos Magno para desenvolver essa cultura? Então coloca lá, para elevar o nível cultural do clero. O que é o clero? Dos membros da Igreja Católica. E criar uma aristocracia bem preparada para assumir as funções administrativas. Então tinha uma dupla função. O Renascimento Carolíngio tinha como objetivo elevar o nível cultural dos membros da Igreja Católica. Daí que vai vir os monges, copistas e as iluminuras, que é o trabalho dos senhores para a semana que vem, valendo 15 pontos, é muito mesmo. E também criar uma aristocracia, a nobreza, criar uma nobreza bem preparada para assumir os cargos administrativos e ajudar Carlos Magno a governar, ok? Cauã, quase lá. Arthur. Não, esquece conquista militar. Conquista militar você não precisa de educação, né, Arthur? A conquista militar você faz com armas. Ele está perguntando aqui só da educação, Arthur. Tira a conquista militar, ok? E complementa com a minha. Ok? Tranquilo? Cauã, era para administrar o território? Perfeito, era para administrar o território. Por que você não respondeu? Era para administrar o território. E também fazer uma elite ilustrada, educada, para ajudar ele a governar. Já que ele não sabia ler, ele precisava de pessoas que soubessem ler, soubessem interpretar. Você recebia a comunicação de outro rei, como é que você faz? Você queria ditar uma lei, quem é que escreve? Entendeu a ideia? Então tinha que ter essas pessoas. Sempre tem que ter, galera, qualquer governo. Lá no Egito nós vimos que tinha os escribas. Lembra dos escribas? Que ficavam lá do lado do faraó. Então sempre tem que ter. Então Carlos Magno se preocupava com isso. Então para tudo agora. Professor, se você falou que a maior parte da população, até da elite, não sabia ler, como é que o pessoal mandava fazer livros? Eles mandavam fazer iluminuras. O que é as iluminuras? Já falei com os senhores. Eram grandes livros que, além de escritas nas páginas, tinha desenhos. Então, a pessoa que não sabia ler poderia olhar as imagens e entender o que estava acontecendo. Então, imagina que você contava uma história de guerra. Como é que você podia contar a história? Você escrevia o livro e colocava imagens no meio. O nome disso
e iluminuras, que vai ser a pesquisa dos senhores, que eu vou liberar segunda-feira, às 7 da manhã, para ser entregue até sexta-feira, 8 horas, antes da aula, valendo 15 pontos. O que são as iluminuras e as letras capitulares? O que são letras capitulares? O pessoal tem até no computador e não sabe para quê. Alguém já viu aquela letra grandona abrindo um trabalho que o pessoal faz desenhada? É uma letra capitular. Aquilo também é invenção da Idade Média. Então, vamos lá. O trabalho é sobre as iluminuras, por que ela surgiu, quando ela surgiu, e tem que ter imagens, e também as letras capitulares, ok? Já estou avisando, hein? Segunda-feira eu posto lá. Já está agendado. Agendado não, já está lá em atividade. Eu só tenho que fazer o agendamento para mandar para os senhores. Tranquilo? 2, Cauã, lê pra gente, fazendo um favor. Cite 2 medidas administrativas adotadas por Carlos Magno. Você fez essa, Cauã? Você acertou outra. Você quer ler? Você fez essa? Precisa ficar com vergonha não, Cauã. Tá certo. Lê pra gente. O que você colocou? Dividiu seu império em províncias e entregou sua administração a funcionários de sua confiança, condes, duques e marqueses. Já matou as 2 questões numa aí. Beleza, eu coloquei mais coisa. Muito bom, Cauã. Arthur, pediu para ler. Pode ler a sua. Ele dividiu seu império em províncias e deu a administração deles ao funcionário de confiança. E para fiscalizá-los, ele aumentou o poder dos vice-dominici. Correto. Professor, por que Carlos Magno fez tantas coisas, igual o pessoal estava lendo aí, o Arthur e o Cauã estavam lendo e fez aí no período do governo dele? Porque foi um governo de expansão territorial, galera. Carlos Magno expandiu o território. Ele herdou o território do pai dele, que era o Pepino Breve, da dinastia Merovingia, dos reis indolentes, e ele começou a fazer o quê? Expandir o território. Quando você expande, você tem que aprender a administrar ele. Então, vamos lá. Eu não coloquei só 2, eu coloquei um monte. Se a sua tiver aí no meio, beleza. Vamos lá. O que Carlos Magno fez? Número 2. Concedeu o poder aos nobres em troca do apoio na administração do império. Ele dividiu territórios em condados, ducados e marcas e concedeu a administração aos nobres. Ok? É isso. Vírgula. Promulgou leis escritas, porque havia sido abandonado com as invasões bárbaras. Não, ele voltou a criar leis escritas, inspiradas até nos romanos, no direito latino. Ok? Vírgula, dividiu o território para facilitar a administração, condados, ducados e marcas, de novo. Criou o cargo de Missi Dominici, isso é importante, muito bom, eu tinha esquecido de falar essa. E também ele criou o cargo de Missi Dominici. O que é o cargo de Missi Dominici? Eles eram os olhos e ouvidos do rei. Eles fiscalizavam a administração nos condados, ducados e marcas, para ver se a lei estava sendo aplicada, os impostos estavam sendo cobrados. Era um cargo muito importante, o cargo de Missi Dominici, de alto prestígio. E você poderia colocar também a questão da educação. Eu não coloquei, pulei o que está na primeira, mas nós citamos a questão da educação. Ele promoveu uma revolução na educação ali, dentro do seu governo, valorizando as artes, a ciência, a leitura, a escrita. Qualquer uma dessas você poderia colocar. Ele só pediu 2. Ele criou uma moeda única também para facilitar o comércio. Beleza, podia colocar também. Criou infraestruturas para escoar a atividade também. Tem muitas outras coisas que Carlos Magno fez, tá? Ele é muito importante na história, apesar de ele estar sendo esquecido aí. O Arthur pediu a 3, mas tá bom. Vamos lá, Cauã, lê a 3, responde, depois eu passo para o Arthur responder também. De maneira geral, qual é a consequência da divisão territorial para o Império? Cite exemplos que comprovem sua resposta. O que você colocou nessa, Cauã? Fala pra gente. Pode ler, tá certo. Lê lá. Agilização do poder do rei. Cada território começou a rivalizar entre si, o que leva à crise. Muito bem, e divisão territorial, né? Arthur, pode ler a sua, número 3.
fragmentação de um império leva à diminuição do poder do rei, que pode causar conflitos entre as províncias criadas. Um exemplo é o governo carolíngio, que as províncias se rivalizaram totalmente após a morte de Carlos Magno. Beleza. Fernanda, a Stephanie tá assistindo a live com a Camille, tá? Depois dá presença para ela, para não esquecer. Vamos lá. Ah, ok, Alexandre. Valeu, obrigado. Todos os dois estão corretos. Todos os dois estão corretos. Galera, o que acontece quando é que você divide o território? Pensa no Império Romano. O que aconteceu com o Império Romano? Caiu o Império do Ocidente, o outro lado virou o Império Bizantino, do Oriente. Pensa lá no Império Carolíngio, com os irmãos que dividiram lá, depois ali os netos de Carlos Magno, que dividiram o Império, uns 3 irmãos, Lotário, o Carlos o Calvo e também Luís o Piedoso. O que aconteceu com os 3 quando dividiu? Invasões, enfraqueceu o Império. Pensa no Alexandre, lá Alexandre o Grande, não tem Alexandre o Grande que nós vimos, da Macedônia? Alexandre o Grande morreu e não deixou sucessor. O que os seus generais fizeram? Começaram a tomar o poder, cada um foi dando um golpe. E acabou o Império Macedônico. Galera, não é regra, mas quase sempre acontece. Pode colocar isso na resposta. A consequência mais visível é quando o império é dividido, ou o reino é dividido, ou um território é dividido, isso acaba por enfraquecer a administração, facilitando a invasão de outros povos. Coloca isso lá. A divisão enfraquece a administração política, a militar, e isso facilita a invasão de outros povos. Como é que você prova isso? Queda do Império Romano, queda do Império Macedônico do Alexandre o Grande, o fim do Império Carolíngio. Se você for pesquisar, várias partes, vários impérios na história, quando foram divididos, acabou. Ruiu. O Pedro até colocou aí, da treta. O pior de tudo, para pensar. O Império Romano foi dividido para facilitar a administração. O cara tinha a melhor das intenções, não deu certo. O Alexandre Grande morreu sem deixar sucessor. Deu treta, confusão. O pior de todos é o Império Carolíngio, que o imperador lá, ele poderia ter deixado um dos seus filhos no poder. Mas como ele era tão indeciso, o filho de Carlos Magno era tão indeciso, que ele vai acabar dividindo o território entre os 3 filhos para facilitar. Isso não deu certo. Foi um sinal de fraqueza. Essa que é a verdade. O império acabou ali. Os bárbaros invadiram e dividiram o Império Carolíngio. É o feudalismo que a gente vai ver. Sim, a gente vai ler sobre os celtas. Vai ler. Beleza? Dúvidas nas perguntas? Dúvidas? Quem quer ler os celtas na página 51 tem que ser rápido, para a gente não perder tempo. Vai falando que eu vou passando um pouquinho. Escreve para mim. O Cauã se manifestou. O Cauã, você leu o primeiro parágrafo. Quem quer ler também? Pode ser outras pessoas, galera. Pedro, você falou tudo. Você falou tudo. Poderia ter colocado o filho mais velho e dar cargos importantes para os outros. Não. Foi lá e dividiu, com medo. Os filhos se enfrentaram. Você matou a charada, Pedro. Perfeito. Ó, Arthur leu o primeiro parágrafo, o Cauã leu o primeiro, o Arthur leu o segundo parágrafo. Mas quem quer ler? O Pedro leu o terceiro, então. Você quer ler, Pedro, mesmo? Fechou? Então vamos lá. Você vai ler o terceiro parágrafo. Depois a gente volta na ordem. Depois do terceiro parágrafo, lê de novo o Cauã, depois o Arthur, depois o Pedro. Fechou? São 6. Vamos lá, Cauã. Os celtas, um dos povos bárbaros, ok? Celtas. Os celtas eram povos bárbaros que viviam além das fronteiras dos romanos. O nome celta advém da palavra Keltoi, utilizada pelos gregos na antiguidade para designar esses povos. Os celtas não constituíam um único povo, pois se distribuíam em regiões como a Península Ibérica, as Ilhas Britânicas, Escócia e a Irlanda. Como eram ágrafos, isto é, não tinham escrita, a história deles era transmitida pelos bardos, contadores de histórias e declamadores de poemas comuns a todas as tribos. O filósofo grego Aristóteles dizia que os celtas mergulhavam
os bebês recém-nascidos em água gelada para lhes dar força. Pedro se perdeu. Vai lá então, Cauã. E o próximo, Arthur Leme. Os gauleses eram de origem celta. De acordo com Júlio César, havia uma elite de guerreiros e um grupo formado por vassalos. Os escravizados eram poucos, pois os celtas não faziam prisioneiros de guerra. Os celtas estavam organizados para a guerra e a produção agrícola. Suas crenças eram animistas, ou seja, acreditavam que a natureza era habitada por espíritos. Reverenciavam a água que para eles tinha um poder curativo. Alguns animais eram considerados sagrados, principalmente o javali. Com frequência, realizavam sacrifícios de animais e, às vezes, humanos, quando consideravam que precisavam apaziguar a ira dos deuses. Os ritos religiosos eram realizados pelo druida, uma espécie de sacerdote que também era responsável por convocar os celtas para a guerra. Pedro, você valeu ou não? Beleza. Então vai lá. Cauã, continua. Os celtas entraram em declínio no século I, com a expansão romana. Suas tribos acabaram sendo incorporadas ao Império Romano. Na Irlanda, entretanto, a cultura se manteve, pois os celtas não foram conquistados por outros povos nessa região. Entre eles, a escrita surgiu apenas no século V, com a cristianização. Elementos da arte celtas foram incorporados aos livros com iluminuras que passaram a ser produzidos nos mosteiros irlandeses. Aí do lado está um exemplo de iluminura. Os celtas foram muito perseguidos pelos romanos, eles chegaram quase à extinção. O que é a Península Ibérica? Portugal e Espanha. Mas alguns deles conseguiram resistir. Inclusive, há muita série sobre os celtas, porque eles faziam sacrifícios humanos, eles adoravam, como os outros politeístas, adoravam Deus e a natureza, e eles resistiram muito à dominação do Império Romano. Então, tem muitas histórias, séries e filmes sobre eles. Depois vocês procuram. É legal. Só que lá embaixo tem a hora do estudo. A hora do estudo é justamente para você colocar em ordem Clovis, prefeito do palácio, Franco, Mice Dominici e Carlos Magno. Eu vou ler e depois a gente vai fazer na sequência junto. Refere-se aos considerados olhos e ouvidos do rei, porque fiscalizavam todas as províncias do reino. Esse cargo aí é o do Mice Dominici, eu acabei de falar com os senhores. Então a primeira é número 4, ok? Depois, nome de um dos povos bárbaros pertencente a um grupo dos germanos. Esse povo se estabeleceu nas terras onde hoje na verdade está localizado a França. São os francos, é número 3, ok? Depois, foi considerado o unificador do povo franco, o primeiro reino mesmo unificado. É a dinastia merovingia, é o número 1, é o Clovis. É o Clovis. Muito bom, o pessoal está acertando aí, eu estou vendo no chat. Hein? Muito bom. Depois, ampliou o território franco e estabeleceu um processo administrativo e centralizador. Quem foi? Centralizador. Magno Carlos não existe, não. É Carlos Magno. Carlos Magno. Beleza, Arthur, foi a pressa. Carlos Magno. E por eliminação, a última ficou número 2. Quem é que ficou na número 2? Auxiliava diretamente os reinos francos durante a dinastia merovingia. É o prefeito do palácio, porque os reis não gostavam de governar, eram os reis indolentes. Professor, então como é que ficou a 52, número 1? Ficou a sequência 4, 3, 1, 5, 2. Ok? Fechou? Tranquilo? Número 2. De acordo com seus estudos, escreva um texto para explicar a importância das relações
entre a Igreja Católica e o Império dos Francos. Ou seja, você podia falar lá até da dinastia Merovingia e depois da dinastia Carolíngia, porque são todos povos francos, ok? Arthur, pode ler o seu. A igreja teve uma grande importância, pois o Papa Leão XVI, por meio de Carlos Magno, declarou imperador dos romanos, estabelecendo simbolicamente a guerra contra o Ocidente. Correto. Vamos lá complementar, hein? Galera, a única instituição que continua centralizada e hierarquizada, eu já falei com os senhores, e vai voltar no próximo capítulo mais importante no feudalismo, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela resistiu às invasões bárbaras. Ela foi a única instituição que tinha um papa liderando, uma hierarquia, com arcebispo, bispo, até chegar lá no padre. E ela influenciou muito a cultura do Ocidente. Grava isso para a próxima aula, hein? Grava isso, hein? Ela influenciou muito a cultura do Ocidente. Por quê, professor? Ela influenciou a mentalidade, ela influenciou o pensamento da Europa porque ela era cristã. Então, os valores da Europa, após as invasões bárbaras, durante a Idade Média, durante o feudalismo, é justamente a identidade da Igreja Católica, o cristianismo, que virou fator de unidade. Entendeu? Professor, e qual é a relação da Igreja Católica com os francos? A Igreja Católica com os francos fez uma troca de favor. De novo, a Igreja Católica e os francos fizeram uma troca de favor. A Igreja Católica legitimou os reis francos, legitimou Clovis, legitimou o golpe de Pepino Breve, que era prefeito do palácio, legitimou Carlos Magno como sucessor do Império Romano e defensor da Igreja Católica, e em troca, a Igreja Católica recebia proteção e terras. Ou seja, era uma troca de favores. A Igreja Católica, muito poderosa, reconheceu os francos, primeiro Clovis, depois Pepino, que deu golpe, e depois Carlos Magno, como sucessor do Império Romano, e em troca desse prestígio, dessa honra, e a Igreja Católica conseguia converter os fiéis dentro do Império Carolíngio, em troca a Igreja Católica recebia proteção dos francos, principalmente de Carlos Magno, e território. Galera, ninguém é bobo. Todo mundo aqui tem interesse, ok? Todo mundo tem interesse. Tranquilo? Então vamos lá. Ao fim do Império Romano, a Igreja Católica foi a única instituição a ser centralizada na figura do Papa e hierarquizada. Cada membro com uma função definida em seu interior, de modo a permanecer rica e poderosa, mesmo com as invasões bárbaras. Ponto. Desse modo, os francos e a dinastia Merovingia e depois o Império Carolíngio buscaram estabelecer boas relações com essa. Ponto. Assim, trocava-se a legitimação dos reis em troca de terras como patrimônio de São Pedro, onde quem deu o território hoje, parte do território, aonde fica hoje a sede da Igreja Católica em Roma, foi os francos. Depois vai ser Benito Mussolini, mas vai ser os francos. Troca de terras em troca do patrimônio de São Pedro e proteção, separando o poder espiritual e temporal, contribuindo para a cristianização do Ocidente, com a expansão militar dos francos. Toda vez que os francos expandiam, a Igreja Católica estava lá e convertia a população. Por isso que a Igreja Católica vai se transformar na instituição mais rica e poderosa durante a Idade Média. E chega para a gente até os dias de hoje, ok? Dúvidas? Dúvidas? Ô Arthur, acrescenta a parte que você respondeu da troca de favores, que a Igreja Católica ela trocava ali o apoio à legitimação dos reis por terra e proteção e também a conversão dos fiéis. Isso é importante, não pode esquecer, Arthur. Tranquilo? A apostila é só segunda-feira nova, não vai dar tempo, é muita coisa. Gente, os capítulos do sexto ano são imensos agora, imensos, tá? Fica tranquilo. São gigantescos. Talvez eu precise até de mais aula. Ok, Arthur? Fechou? Dúvidas? Pode passar? Agora, galera, caderno de atividade. Abra aí que eu vou compartilhar o caderno de atividade. Caderno de atividade, capítulo 12. Começa lá na página 20.
lá na página 20. Tá abrindo, tá abrindo. Oh, hoje foi até rápido. Que maravilha. Calma que tá indo, calma que tá indo. Professor, esse caderno de atividade é bom? Se eu fosse fazer aí uma prova, uma atividade, vai, calma que a gente vai ler. Professor, esse caderno de atividade seria bom se você fosse fazer alguma atividade, fazer algum trabalho, ou então fazer uma prova? Ele veio bem mastigadinho, pessoal. Bem mastigadinho. Se você olhar aí na primeira página, você vai ver que na primeira página da transição da Idade Média para a Idade Antiga, ele definiu para você como é que aconteceu a transição. Olha aí, a transição entre a Idade Antiga e a Idade Média. Ele está falando as mudanças do Império Romano, a crise econômica, as invasões dos bárbaros, e como a Idade Média com a queda do Império Romano. E depois o fim da Idade Média com a queda de Constantinopla, que a gente já viu lá, que vai ser com os muçulmanos. Ele fez um diagrama para você explicando os deslocamentos dos bárbaros no século II, III e IV, até a invasão dos Évolos, que vão dominar a região e acabar com os romanos ali. O Império Romano do Ocidente vai cair, ok? Depois eles vão falar sobre as características dos germanos, como é que eles viviam em clãs, sem escrita, produção agrícola, com pilhagem, com metalurgia. Ele vai falar sobre a questão da retração da cultura na Idade Média, a ruralização, o pessoal vai para o campo em busca de trabalho e segurança, vai voltar a utilizar a pedra e a madeira, vai abandonar a ciência, a escrita, o comércio praticamente desaparece, lembra? A moeda não é mais utilizada, a não ser o sal que era trocado. Tranquilo? Vai falar ali sobre a questão dos francos, primeiro ali sobre o Clóvis, a União, depois vai falar sobre a questão do Carlos Magno, o golpe do prefeito do Palácio e Carlos Magno, esse carinha aqui tão importante, ok? Então nós vamos para a correção, lá na página 22. Lá no final da 22, início da 23, tem um diagrama que era para ser feito, ok? Era para você ter ligado os pontinhos. Professor, que atividade é essa? Nada mais é do que ligar os pontinhos, ok? Vamos lá. Usando duas cores, ligue e marque a história, o fato histórico, correspondente. Professor, o que era para fazer? Você ligar. 1453 é o fim da Idade Média. Então, você tinha que ligar 1453 ao fim da Idade Média. Do fim da Idade Média, você tinha que ligar tomada de Constantinopla pelos turcos, porque é isso que marca o fim da Idade Média. A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E depois você ligaria fim do Império Romano do Oriente. Então fica 1453, fim da Idade Média, tomada de Constantinopla pelos turcos e fim do Império Romano do Ocidente. Era para você fazer uma linha, ligando um ao outro. E óbvio, o que sobrou você vai ligar. O que você vai ligar? 476, fim da Idade Antiga. Depois, tomada de Roma pelos Évolos. E depois, fim do Império Romano do Ocidente. Por que essa atividade está aí, professor? É mais ou menos uma linha do tempo sem data. Você tem que saber os acontecimentos para saber quando que o Império Romano termina do Ocidente, que é o começo da Idade Média, e quando que a Idade Média termina. Em 1453, com a queda de Constantinopla. Dúvidas? Alguém não conseguiu fazer essa? Essa aí estava facinho, né? Tava facinho. Dúvidas? Podemos passar? Sim ou não? Sim ou não? Podemos ir ou não? Pedro, você pode ler o texto da 2 para a gente, fazendo favor? Você já foi, calma, deixa o Pedro. Pedro Valeriano, pode ler para a gente, fazendo favor? Obrigado. Não descreverei catástrofes pessoais de alguns infelizes
mas destruição de toda a humanidade. Pois é um horror que meu espírito segue o quadro das ruínas da nossa época. Há 20 e poucos anos que o sangue romano vem sendo diariamente vertido a Sícia, Trácia, Macedônia, Tessália, Dardânia, Dácia, Epiro, Dalmácia, Panônia, são devastadas pelos godos, sarmatas, quedos, alonos, hunos, vândalos, marcomanos, deportam a pilha tudo. Quantos senhoras, quantos livres e nobres ficaram na mão desses bestas. Obrigado, Pedro. Essa aí é uma carta escrita, um documento escrito por São Jerônimo, da Igreja Católica. Galera, se você pegar os documentos dessa época, só tem tristeza, só fala de guerra, pobreza, pilhagem, invasão, fim do império, o pessoal falava que era o fim do mundo. O mundo não acabou, né? Era só as invasões bárbaras. E o que ele está falando? É justamente isso, era a visão dele. Olha, o Império Romano está acabando, é uma tristeza. Os bárbaros estão invadindo aonde fica hoje a Macedônia, a Tessália, a Cíntia, a Trácia. A população está sendo escravizada, está sendo morta, está se roubando tudo, pilhagem, está se pilhando tudo, destruindo cidades. É por isso que o pessoal abandona a cidade e acontece a ruralização. O pessoal vai em busca de proteção e trabalho no interior e eles vão trocar o trabalho deles, o trabalho lá do pessoal que está indo para o campo, em troca de um pedaço de terra de um senhor. Entenderam a ideia? Isso que é a ruralização. Professor, tranquilo, Pedro, não precisa saber não. Vocês entenderam o que era ruralização? São Jerônimo está explicando o que é ruralização. Aí vem a primeira questão. Em que século esse texto foi produzido? Tem que lembrar da conversão. Século IV. Era só pegar 393 e fazer aquela regrinha. Lembra do início do ano que eu insisti com vocês? É o século IV. Você coloca o zero na frente, pega os dois dígitos, soma mais um, dá o século IV depois de Cristo. Depois, sublinha no texto o nome das regiões romanas descritas no texto. Beleza. O que era para sublinhar os nomes? Cíntia, Trácia, Macedônia, Tessália, Dardânia, Dácia, Épiro, Dalmácia, Panônia. Eram todas colônias, territórios romanos que já havia sido invadido pelos romanos. Eles estavam se aproximando da onde? Da capital do Império Romano, a cidade de Roma. Entendeu o medo de São Jerônimo? Eles estavam chegando perto da capital. C. Como os romanos caracterizaram povos como godos, sármatas, quedos, alanos, hunos, vândalos e marcomanos? Gente, nem precisa falar. Qual é o sentido de bárbaro mesmo? Não mora no Império Romano, não fala o latim, não tem os costumes do romano. Ou seja, é considerado menos desenvolvido. Por isso que bárbaro é considerado hoje pessoa não civilizada. Ok? Está lá no dicionário. Professor, como é que ele dominava isso tudo? Para eles era o quê? Era o povo bárbaro. É o povo que não morava no Império Romano, não falava a língua dos romanos e não tinha os costumes. Completa C. Ele chamava esses povos de bárbaros, vírgula, porque não morava no Império Romano, não falava o latim e não tinha os costumes dos romanos. Completa a letra C. Tranquilo? Perfeito, Pedro. Povo sem cultura, entre aspas, hein? Sem cultura. Eles tinham cultura. Só que os romanos achavam que eles eram melhores. Tranquilo? Não pode esquecer disso. Depois, letra D. É possível afirmar que o mundo romano estava em desagregação? O que é desagregar? Separar. É possível afirmar que o mundo romano estava desagregando na época de São Jerônimo, que escreveu o texto? Justifique sua resposta com passagem do texto. A primeira coisa que tem que colocar é sim. Sim. Se você não quisesse bolar uma resposta, você podia tirar aquela parte do texto que ele fala que o mundo romano está sendo devastado. Então, vamos lá. Você pode falar que o Império Romano estava sendo desagregado? Sim, coloca lá. O mundo romano estava em desagregação no século IV. Porque ele fala várias vezes que em destruição total da humanidade. E invasão de vários povos, como godos, visigodos, que ele chama de besta, que são os bárbaros. Então, para ele, o mundo estava acabando, por incrível que pareça, né? Na visão dele, o mundo estava acabando, era da Igreja Católica, né? Ok? Então, C, a letra D, é sim,
O mundo romano estava sendo desagregado no século IV, pois nas passagens de São Jerônimo ele fala em destruição da humanidade, ele fala em ruína do povo, ele fala nos povos visigodos, ostrogodos estavam invadindo o Império Romano sem controle. Ok? E o sangue romano está sendo derramado. Ele fala isso também, interessante, que o sangue romano está sendo sempre derramado por esses povos. As cidades estão sendo pilhadas, né? Ok? Pode colocar isso tudo, vai ficar meio grande. Mas você podia bolar uma resposta e não tirar as partes de lá. Fala, Arthur. Não, Arthur. Beleza. O Arthur colocou só uma passagem do texto. Tranquilo, podia ser. Se tivesse certinho, não tinha nada demais. Ok? Pode, Arthur. Lê a número 3 pra gente, então, fazendo favor. A respeito das migrações dos povos bárbaros ocorridas na Europa, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. No século III, os povos germânicos e os eslavos conseguiram entrar no Império Romano por causa da fragilidade da fronteira. Verdadeiro, nós já vimos isso. É capítulo retrasado, em fim do Império Romano. No século IV, depois os germanos se assentaram no território romano, as migrações se reduziram drasticamente. Falso, eles continuaram a invadir, nós vimos o mapa. Eles não pararam de invadir depois da queda de Roma, continuaram invadindo, sem parar. O Império Romano do Ocidente foi invadido apenas pelos povos germânicos. Falso. Outros povos, os eslavos, também invadiram, ok? Fica tranquilo, outros povos também invadiram. Depois, a pressão dos hunos provocou uma intensificação das migrações. Correto. Essa aí é sobre a ruralização, então é verdadeira, ok? Verdadeira. E a última, as invasões bárbaras foram a única causa da queda do Império Romano. Falso. O Império Romano caiu devido à fragilidade interna, à crise econômica, e depois os povos bárbaros vieram invadir porque os soldados não recebiam, não defendiam. O Império Romano já estava desorganizado. Então a número 3 fica VFFVF. Ok? É muito fake news. Fala, Pedro. Correto. Sua resposta da C está correta. Beleza. Pode colocar. Vou ver agora. Ok? Sua resposta está certa. Está errada não. Só Pedro. A letra C, Pedro. Ok? Sim. Olha que maneiro. 2 mapas do Império Romano. 395, quando o Império Romano foi dividido em 2 partes, Ocidente e Oriente. Essa primeira aí. E a parte de baixo, professor? Após as invasões do Império Romano. Aí o reino dos visigodos, dos vândalos, dos suevos, o reino de Odoacro, dos éralos, o reino dos burgúndios, o reino dos francos, dos alamanos, dos ostrogodos, o reino dos gépidas. Olha quantos reinos se formaram depois das invasões do povo romano. Foram muitos, muitos mesmo. O Império Romano do Ocidente foi retalhado, Quem é que vai surgir como o primeiro império unificado? Os francos. Mas depois eles vão cair rapidinho. O Carlos Magno vai morrer, vai deixar para o filho, os filhos vão dividir. E os romanos e os bárbaros vão dividir esse império dos francos depois, ok? Aí vem a questão aqui embaixo. Podemos ir? Da página 25. Após a análise dos mapas, responda as questões a seguir. O que aconteceu com os territórios do Império Romano do Ocidente em 476? Coloca lá. Em 476, o Império Romano do Ocidente chega ao fim oficialmente com a invasão dos éralos, um dos povos bárbaros. Ok? Fechou? Pode ser, calma, pode ser. Fragmentação em vários povos, em vários territórios. Pode ser. Pode, Arthur, fala pra gente. Eles viraram reis comandados pelos povos Correto. diminuídos. Muito bom, Arthur. Perfeito. Então coloca lá. Fim do Império Romano do Ocidente com a divisão do território pelos bárbaros, com a invasão dos éralos ao Império Romano. É aí que começa a Idade Média. Ok? Letra B.
E o que aconteceu com os territórios do Império Romano do Oriente? De novo, o que aconteceu com o Império Romano do Ocidente? O que está em cinza é o Império Romano do Oriente, ok? Vamos lá, letra B. O Império Romano do Oriente não foi conquistado pelos povos bárbaros. O território continuou intacto, inclusive recebeu um novo nome, chamado de Império Bizantino, que só vai ser derrotado em 1453. Letra B. O Império Romano do Oriente não foi derrotado, não foi conquistado pelos povos bárbaros, ficando intacto até 1453, que é o fim da Idade Média. Ok? Pode, Arthur? Lê lá pra gente. Nele ocorreu a perda do Mar Negro e o aumento do Mar Mediterrâneo. E também houve o aumento do próprio Império Romano do Oriente. Nessa não, Arthur. Você tem que acertar, hein? Essa não tá correta, hein? Coloca lá o que eu falei. Ok? Fechou? Ali você já está falando da expansão depois com o Justiniano. Isso aí é bem depois. Nesse momento, eles ficaram intactos, se protegeram, ok? Na fronteira. Depois, letra C. É possível afirmar que todo o território do Império Romano do Ocidente estava sob domínio pelos povos bárbaros? Sim, vírgula. Em 476, os povos bárbaros dominaram todo o Império Romano do Ocidente e formaram vários reinos. Coloca lá. Sim, em 476, o Império Romano do Ocidente foi dividido em vários reinos bárbaros pequenos. Foi retalhado. Ok? Hoje começa a série Os Bárbaros. Eu vou tentar ver. Não sei que horas trabalhando, mas eu vou ver. Ok? 5. Responda as questões a respeito dos povos germânicos. Como os povos germânicos estavam organizados? Os germanos se organizavam em tribos, unidos por laços familiares, e a autoridade era sempre do homem, auxiliado por um clã de anciãos. Os germanos se uniam em tribos, unidos por laços familiares, a autoridade era sempre do homem, sociedade patriarcal, auxiliado pelo clã de mais velhos. E quem era o líder que mandava? Geralmente o guerreiro mais corajoso, mais destacado. Era uma honra, tá? Era uma honra. Não era qualquer um que liderava, não. O cara que era medroso jamais ia liderar uma tribo bárbara. Jamais. Porque essa chegava no poder provando sua coragem, seu poder. Tranquilo? Letra B. Quais eram as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos germanos? Vamos lá. As principais atividades eram agricultura, vírgula, criação de animais, vírgula, metalurgia, e ficou faltando uma aí na apostila. A pilhagem, que também era uma atividade econômica. Pode colocar a pilhagem, os saques. Pilhagem é saques. Então, a agricultura, vírgula, a criação de animais, e também a metalurgia e saques e pilhagens, que fazia parte da cultura deles. Eles dividiam o que roubavam na tribo, para todo mundo ficar satisfeito. Era verdade. Cada um recebia um pouquinho. Lógico, o líder e o clã, o pessoal lá que era ancião recebia mais, e a galera ia recebendo menos ali de acordo com sua importância. Ok? Ficou faltando essa aí, eles deram uma vacilada. 6. No século V, gradativamente ocorreram mudanças no Império Romano e no modo de vida das pessoas. A respeito desse assunto, faço o que se pede. 6A. Por que os moradores das cidades romanas migraram para o campo? Já falei um monte de vezes. É o processo de ruralização. Devido aos saques, às invasões às cidades, à violência, boa parte da população migrou para o campo em busca de proteção e trabalho. Em busca de proteção e trabalho. Nas mansas, lembra? Nas mansas. Pequenos territórios suficientes para uma família sobreviver. É assim que começa o feudalismo. Pode, Arthur, rapidinho, senão vai acabar o tempo. Para ter uma vida melhor, além da higiene mantida na cidade, que era de se dar noite, também para escapar da violência dos santos. Ok. Letra B. Além da ruralização, cite outras duas transformações que ocorreram no território romano nessa época. Vamos lá. Diminuição das cidades, que elas quase sumiram, e também quase o fim do comércio das moedas. Coloca lá. Diminuição da população nas cidades, que quase sumiram, e o fim do comércio das moedas, já que no feudo se produzia quase tudo que era suficiente para sobreviver.
Ok? Dúvidas? Aí você pode botar regressão da ciência, da educação, da astronomia, da matemática, filosofia e outras coisas também. Regrediu tudo, o uso da madeira e da pele. Ok? Dúvidas, galera? Dúvidas? Lembrar que trabalho segunda-feira, hein? Vou postar lá segunda-feira, sem falta. 15 pontos, iluminura e letra capitular, hein? Tranquilo? Depois, 7. Era para você colocar letra A, cristianismo, político, letra B, prefeito do palácio, depois Carlos Matel e islâmica, ok? Islâmica. E a sequência é CDBA. CDBA, ok? Eu vou mandar para vocês o restante da